Olá, tudo bem? Como você está? Hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre poder paralelo. Então, abra o seu livro na página 49, atividade número 1. A primeira atividade vem falando sobre o grupo Boko Haram, que é uma organização terrorista de discurso religioso, que foi organizado em 2002 no norte da Nigéria, na África, e que tem como principais objetivos impor seu sistema religioso e implantar um califado, que é uma forma de governo que é parecido com a monarquia. A questão pede para você marcar a alternativa que faz referência a esse grupo. Se você marcou a letra D, está correto. Então, o texto se refere a um grupo muçulmano extremista atuante no norte da Nigéria, região na qual a maior parte dos habitantes vive na pobreza. Ok? Então, número 1, letra D. A número 2 vem falando sobre o 11 de setembro e diz o seguinte: o governo dos Estados Unidos da América aprovou uma série de medidas. Entre as medidas adotadas pelo governo norte-americano estão... Então, você precisa marcar a opção que vai indicar as medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos. Se você marcou a letra B, está correta. Realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediar grupos terroristas, restrição da liberdade e dos direitos civis de suspeitos de associação com terrorismo. Ok? Então, número 2, letra B. A número 3 vem falando sobre os curdos, sobre o grupo terrorista nacionalista chamado PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os curdos, eles constituem um grupo étnico que não tem território próprio. Então, sua população vive espalhada em vários países da Europa e do Oriente Médio. Qual que é o objetivo desse grupo? Eles pretendem formar um Estado independente. Para isso, eles atacarão policiais turcos e, em 1990, eles atacaram pontos turísticos e sequestraram turistas também. Tudo isso para chamar a atenção da população. Daí foi criado, em 1974, esse grupo chamado de PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Ok? Então, para a gente lembrar, é uma organização de discurso nacionalista, ok? A questão pede o seguinte: o terrorismo é um grave problema em regiões nas quais há movimentos separatistas atuantes. Descreva a situação dos curdos na luta por um território próprio. Então, é o que eu falei agora, ok? Vamos lá agora para a página 50. Essa atividade, gente, eu já abordei ela várias vezes, mas nós vamos retomar, tá? Neste capítulo, estudamos a respeito de duas correntes de terrorismo, a de discurso religioso e a de discurso nacionalista. Então, vamos ver qual que é a diferença entre um e o outro? O terrorismo motivado pela religião é aquela violência praticada em nome da fé por grupos de fanáticos, cuja missão é eliminar os infiéis, ou seja, povos contrários à visão de mundo definida por eles. O terrorismo nacionalista é aquele terrorismo motivado por ideais patrióticos. É aquela violência exercida pelos chamados nacionalistas, grupos que buscam conquistar um território soberano no qual possam estabelecer um Estado islâmico independente, ok? Então, vamos lembrar as duas correntes de terrorismo, a de discurso religioso e a de discurso nacionalista, ok? Fechou? Vamos agora para a página 55. Essa atividade vocês até fizeram aí no caderno. Eu pedi para vocês fazerem um texto, né, e respondendo aí essa questão, tá? Em uma das muitas campanhas de combate ao consumo de drogas, o governo brasileiro enfatizou que o usuário também é responsável pela violência e pela criminalidade. Por que isso acontece? Por que o usuário de drogas ele também é responsável
pela violência. Vamos pensar. Se não existisse usuários, os traficantes teriam clientes? Não. Então, olha aí a relação. Então, se o governo precisa aí ajudar nesse sentido os usuários de drogas para que esse tráfico de drogas ele acabe, ok? O narcotráfico é uma atividade ilegal e altamente lucrativa. Ela financia o terrorismo, provoca conflitos entre traficantes pelo controle de pontos de comercialização e impulsiona o aumento da criminalidade, especialmente em regiões mais pobres. Se não houvesse consumidores, o narcotráfico perderia sua influência econômica e, consequentemente, deixaria de ser um problema, ok? A questão número 2 é sobre o tráfico de drogas e seus efeitos sociais. Então, a resposta correta seria a letra D. O uso de drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, provoca efeitos maléficos no sistema nervoso, além de ocasionar problemas sociais à população. Então, número 2, letra D, ok? Vamos para a página 56, atividade número 3. Complete as frases a seguir com o nome dos respectivos países relacionados ao poder paralelo. A. O principal ataque terrorista da Al-Qaeda ocorreu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Letra B. O Hezbollah originou-se no Líbano. C. A Al-Jihad foi fundada na década de 1970 no Egito. D. O Boko Haram atua no norte da Nigéria. E. O Estado Islâmico ocupa principalmente os territórios da Síria e do Iraque. Estão lembrados do EI da aula passada? F. O ETA defende a causa do povo basco, que se encontra espalhado pelos territórios da Espanha e da França. G. O IRA defende a separação da Irlanda do Norte da Inglaterra para unificação à Irlanda. H. A organização Yakuza surgiu no Japão. I. O Camorra é um dos grupos criminosos mais temidos da Itália. J. O cartel de Sinaloa e o grupo Los Zetas disputam territórios para o tráfico de drogas no México. K. O grupo Munjiki atua com violência nos bairros pobres de Nairobi, capital do Quênia, ok? A número 4, para a gente finalizar, diz o seguinte: as milícias e os traficantes que ocupam as periferias dos grandes centros urbanos apropriam-se de um território desprezado pelo Estado. Ou seja, esses traficantes, eles atuam nessas comunidades e apropriam desse território, resultando no aumento da violência praticada pelo crime organizado. De que forma ocorre esse desprezo citado ali? Esse desprezo citado pelo governo, tá bom? Então, ó, a falta de investimento em infraestrutura básica, a falta de educação, emprego e segurança pública agrava os problemas relativos ao crime organizado nas periferias dos grandes centros urbanos, ok? Então, repetindo a resposta, a falta de investimentos em infraestrutura básica, educação, emprego e segurança pública agrava os problemas relativos ao crime organizado nas periferias dos grandes centros urbanos. Então, é uma região que já tem insegurança, que já sofre com diversos problemas e ainda precisa enfrentar ainda essa questão dos traficantes, ok? Então, fica aqui a nossa aula, encerrando a nossa aula, e até a próxima, ok? Beijos!